Olá, eu sou Isadora Cohen. E eu sou o Fernando Marcato. E esse é o Infracast, o primeiro podcast de PPPs, concessões e privatizações. Que na sua quinta temporada se consolidou como um veículo de geração de conhecimento para estudiosos, empresários e interessados no tema. O nosso episódio é com a doutora Natália Rezende. Vocês já devem ter ouvido esse nome, até porque vocês que nos acompanham aqui no Infracast sabem que a gente já fez um episódio sensacional com ela. Ela foi a primeira procuradora da União a dar um parecer emblemático sobre a Covid e o impacto da pandemia nos contratos de PPPs e concessões. Pois é, agora a doutora Natália é secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística no estado de São Paulo e é responsável por um dos projetos mais aguardados, que é a privatização da Sabesp. É claro que nesse episódio a gente vai conversar sobre a privatização da Sabesp, vamos também falar sobre a privatização da EMAI, além de também tratar sobre os impactos e a reparação do evento catastrófico que acometeu o litoral norte de São Paulo, além de outras tantas coisas que serão comentadas pela doutora Natália nesse episódio. Como vocês sabem, porque vocês já nos acompanham por aqui, a doutora Natália ela tem uma trajetória incrível. Além dela ser advogada, ela também é engenheira civil, tem mestrado e doutorado em questões atinentes à infraestrutura. Vale a pena ver esse episódio. Bem-vindos a mais um episódio dessa quinta temporada do Infracast e hoje a gente tem o prazer e a honra de ter conosco a secretária, a doutora Natália Rezende, que é secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. É uma mulher super poderosa, aliás, ganhou um prêmio recente, merecidíssimo, de mulher de destaque. Realmente você é um grande exemplo para mim como mulher e para todas nós que somos mulheres militantes da infraestrutura. Eu queria te agradecer, inclusive, pelas palavras que você disse quando recebeu o prêmio. Eu achei tão bonito quando você falou, enfim, que a sua avó e a sua mãe diziam para você que não existe a palavra não consigo no vocabulário delas, né? E que você era sempre muito estimulada e incentivada a dar os seus passos. E eu fiquei absolutamente, assim, me senti muito representada por essas suas palavras. Enfim, eu queria fazer também essa abertura para reconhecer o seu trabalho, lógico, como uma pessoa que atua na infraestrutura, mas também em especial por ser um exemplo para todas nós. Então, Nath, eu estou aqui muito, muito feliz de te receber na nossa casa. A última entrevista que você fez conosco, infelizmente a gente não pôde estar presencialmente, e hoje a gente teve esse calor do abraço e eu estou muito, muito feliz. Obrigada, viu, por aceitar nosso convite. Bom, eu que tenho que agradecer pelo convite, pela recepção. É sempre um prazer enorme conversar com vocês. A última vez a gente até comentou, né, da distância e acho que a gente até programou mesmo para um encontro e que bom a gente se encontrar. E da mesma forma que a gente comentou lá no dia do prêmio, que eu tive uma felicidade muito grande de receber e, como eu falei, representar, na verdade. Porque são mulheres como você, como tantas outras que nos acompanham e que eu tenho tanto de exemplo que nos ajudam a superar os desafios, a aprender e a todo dia a gente crescer um pouquinho e evoluir e tentar melhorar as nossas políticas públicas. Então, como sempre, vou estar à disposição todas as vezes que vocês me chamarem. De novo, um prazer enorme estar aqui, discutir, conversar, trocar ideia. E vocês, de novo, são um exemplo para a gente no âmbito da infraestrutura. E eu tenho uma felicidade muito grande de estar aqui hoje. Então, quem agradece o convite sou eu. Muito obrigada. É um amor, né? Fala sério. Olha, posso começar fazendo uma pergunta que, enfim, está em todos os jornais e eu queria realmente trazer esse tema para cá porque eu acho que você, de um jeito brilhante, assumiu um desafio enorme e logo de cara se deparou com
uma catástrofe, né, que foram as chuvas que acometeram São Sebastião e todo o litoral norte de São Paulo, enfim, derrubando estradas, encostas e outras tantas coisas. E vocês atuaram, na minha visão, de uma forma brilhante mesmo, e acho que isso talvez tenha impulsionado aí medidas que eu queria ouvir de você. Conta pra gente como é que estão aí as medidas, as ferramentas de reparação, enfim, me conta. Bom, quando aconteceu o desastre, a gente sempre pensou em atuar em duas frentes. Uma frente de pronta resposta, e sempre visando o abastecimento da população, o atendimento, salvar vidas. No limite era isso. E a gente viu muito lá no âmbito da secretaria a questão da logística, para garantir o ir e vir da população, para a gente conseguir fazer as evacuações necessárias, e a parte de abastecimento também, para a gente conseguir, sobretudo, recuperar a produção de água. Então, quando teve ali no domingo, a gente, de uma forma muito célere, já foi para lá e sempre seguindo as diretrizes do nosso governador, nessa linha da pronta resposta. E a gente trabalhou muito, principalmente em 2 pontos de obstrução total que a gente tinha, que era no quilômetro 140, 142 ali em Toque-Toque, e no quilômetro 170, 174 em Baleia, Praia Preta. E o que a gente observou nesse primeiro momento era a gente sempre tentar fazer de uma forma muito cuidadosa e sempre informando também a população. Então, quando a gente estava lá em Toque-Toque, a gente fez operações de para e siga já entre domingo e segunda, para a gente conseguir fazer essa evacuação, enquanto a gente tentava fazer a desobstrução lá no quilômetro 170. E aí a gente mobilizou muito maquinário, o pessoal ajudou muito, de todas as partes. Concessionária, pessoal das nossas vinculadas também, EMAI, DAE, Sabesp, todo mundo mandando maquinário. Chegou um momento que a gente tinha quase 80 maquinários, escavadeiras, caminhões, para a gente conseguir fazer a desobstrução. E a gente conseguiu fazer de uma forma muito rápida, né? Ali em 2, 3 dias a gente já tinha, pelo menos, passando ambulâncias, questões mais emergenciais. E isso a gente fez sempre olhando também a questão da segurança, da logística, vendo as balsas, vendo a operação como um todo. E isso olhando muito a pronta resposta que eu comentei. Então, na parte de logística, a gente atuou muito fortemente. E aí, nossa equipe do DR também tem que deixar todos os agradecimentos possíveis, porque trabalhamos dia e noite para a gente conseguir fazer isso. Do outro lado, o que a gente sempre teve uma preocupação? Como que a gente vai também pensar no médio e longo prazo. Então, tudo que a gente faz lá na secretaria, no nosso planejamento, a gente tem essa lógica estratégica, ações de curto, médio e longo prazo. E dentro dessas ações, a gente precisa pensar em políticas de Estado, políticas estruturantes. Então, óbvio que a gente tem as emergências, o DR continua também fazendo muitas obras, o caso de Mogi Bertioga também, que era ali na SP 098, a gente conseguiu fazer a liberação em 15 dias e continua fazendo algumas obras, principalmente ali no Maciço e em outros pontos, né? Mogi Bertioga era, inclusive, traçado de uma... Agora é PPP, né? Mas era uma concessão que já vinha sendo gestado, não é isso? Perfeito, da Litoral, que a gente até qualificou na primeira reunião que a gente teve do nosso conselho aqui, do nosso programa de investimentos, e exatamente nessa linha de fazer a mudança de concessão comum para concessão patrocinada. E aí a gente continua fazendo as obras, isso também auxilia, de certa forma, até para a concessão futura. E lá na Rio Santos, na SP 055, que a gente também fez essas intervenções, foram 84 pontos de bloqueio ao todo. A gente também começou a pensar em estudar uma concessão, uma PPP um pouco mais inovadora, que a gente está em andamento, a gente também fez essa qualificação, que seria pensar a rodovia junto com o meio ambiente. Então, a gente está falando aqui de serviços ambientais, para olhar o todo. Então, estou falando aqui tanto a rodovia, quanto a macrodrenagem, o taludamento como um todo, pensar em fazer isso de forma integrada nos 135 quilômetros que não estão dentro do litoral, que é esse lote que você comentou.
Então, hoje a gente tem uma lógica de estudo integrada, né? A SP 088, 98, a Rio Santos a partir do quilômetro 211, que é essa do litoral, que de concessão comum foi para patrocinada, e a outra que parte ali do Balão de Tamoios até Ubatuba, e também naquela parte restante até o quilômetro 211. Que máximo. Falando disso, eu acho que esse tema da drenagem, e você trouxe aqui uma integração com rodovia, ele é um tema que o Brasil tem milhões de deficiências, mas eu acho que o tema da drenagem e de ocupação de áreas irregulares talvez seja nas cidades o grande problema, né? Áreas de risco e tudo mais, né? Você tem como nos antecipar um pouco, quer dizer, o que está sendo pensado? Eu me lembro, há 10, 12 anos atrás, teve uma grande enchente, chuvas, etc., e a gente falava, não, tem que fazer igual faz na Espanha, PPP de drenagem, né? E isso no Brasil tentou-se uma ou outra, tal, e o negócio ficou parado, né? Como que vocês estão pensando isso? Como que você concilia isso, por exemplo, com o planejamento municipal, que é um problema, e como você faz isso no planejamento estadual em conjunto com os municípios? Essa é a nossa dúvida. Não, perfeito, você falou muito bem. A gente sempre vai atuar de forma integrada e entendendo as competências, os papéis de cada ator. Isso é importante, isso é algo que a gente tem conversado muito com os prefeitos, com os deputados, com a sociedade como um todo. E quando a gente olha os nossos contratos, as nossas responsabilidades nessa questão de seja segurança hídrica, seja prevenção de enchentes, a gente vê uma necessidade também de ser mais eficiente. E aí as PPPs casam muito bem com essa lógica de eficiência, de investimentos a longo prazo que eu consigo amortizar dentro desse tipo de contrato de longo prazo. E como é que a gente pensa nisso, né? Então, a gente continua com as ações hoje do DAE, que faz desassoreamento, por exemplo, que faz operação de algumas barragens. Então, aí a gente tem, por exemplo, 900 milhões previstos até o fim desse ano, sobretudo ali na parte do Alto Tietê, que é onde precisa, está mais assoreado. Enquanto isso, qual foi o outro projeto que a gente também qualificou, dentre os 15 lá que eu comentei nessa reunião do nosso PPI aqui? Serviços de infraestrutura relacionados à infraestrutura hídrica, e aí em 3 componentes, vou colocar aqui. Tá? Um componente relacionado à barragem. E por que também relacionado à barragem? Porque não adianta eu simplesmente construir a barragem. Então, eu preciso do sistema adutor, eu preciso da operação e da manutenção, porque eu preciso olhar como um todo, né, o sistema, preciso da sustentabilidade. Então, a gente está estudando isso. Um outro também, que eu diria que iria mais para a lógica até da concessão administrativa, que seria do desassoreamento. Então, enquanto a gente continua, porque eu não posso parar, a minha curta, o que eu tenho que fazer de pronta resposta, e enquanto isso eu estudo para a gente ter, em 2025, por exemplo, que aí é um prazo que aí vocês conhecem bem, de estruturação, processo de participação e controle social, para a gente conseguir fazer essa concessão de desassoreamento e ganhar mais eficiência, mais qualidade, mais investimento a longo prazo, mais sustentabilidade no negócio. Então, a gente tem estudado isso em conjunto com as ações que a gente vem fazendo. Tá? E a gente estruturou também a secretaria nessa linha de olhar o macro, o planejamento estratégico. Você comentou um pouquinho sobre o DAE. Se você puder falar um pouquinho mais sobre o que é o DAE, a função e o desempenho das atividades desse órgão aqui em São Paulo, e também o que você está pensando para essa entidade no porvir, acho que é bacana. Sim, é um órgão, uma entidade, né, muito importante do estado de São Paulo, que cuida dos nossos recursos hídricos. E toda vez que a gente fala de segurança hídrica, a gente tem que pensar na institucionalidade disso. Então, quando a gente olha o DAE hoje, ele tem essas obras que são muito importantes para o Estado, e ele tem uma função já inerente às atribuições de regulação, de fiscalização. E a gente precisa fortalecer isso. Então, todas as vezes que a gente estuda crise hídrica, que a gente estuda conflitos de uso, que a gente pensa na necessidade de melhorar a nossa utilização de recursos hídricos, isso passa por uma regulação também mais eficiente. Então, a gente tem trabalhado muito nessa linha, inclusive para o DAE ser, de fato, uma agência.
Óbvio que aí a gente tem que ter um PL, a gente está trabalhando nesse projeto de lei, já tem conversado também com muitos deputados nessa linha para explicar o porquê. Porque, na verdade, já tem atribuições de regulação. E a gente precisa fortalecer. Na Semana da Água lá na ONU, que a gente foi, a gente firmou um protocolo também com a ANA. E muito na lógica já de fazer compartilhamento de informações, de melhorar a questão de tecnologia, de fazer algo de uma forma mais integrada, que tem que ser esse olhar de recursos hídricos, tem que ser o olhar do meio ambiente. Então, a gente vem pensando nessa estruturação para o DAE. E aí, a futura agência DAE, ela convive como com a agência hoje existente, que é a Arcesp, né, que faz a regulação dos serviços prestados pela Sabesp? A CESP hoje ela é mais focada em saneamento, né? Então, e aí é interessante a sua pergunta, porque quando a gente estava até estudando a estruturação da secretaria, que antes era infraestrutura e meio ambiente, e quando a gente olhava a parte de infraestrutura, tinha lá energia, mineração, recursos hídricos, saneamento. Só que apesar de se tratarem muitas de infraestruturas de rede, né, com seus respectivos nós, são regulações e lógicas diferentes. Então, a gente precisa ter uma estrutura também mais organizada, mais focada. Foi quando, junto com a Subsecretaria de Meio Ambiente, que é transversal a tudo que a gente faz, a gente criou de recursos hídricos saneamento básico, energia e mineração, e a de logística também mais focada em planejamento de política pública. Então, essa parte de recursos hídricos e saneamento básico foi para olhar a cadeia como um todo, porque não adianta, muitas vezes, eu atuar pontualmente a jusante se eu não tiver intervenções mais a montante, olhando a bacia, por exemplo, olhando tudo. Então, foi muito nessa lógica. De toda forma, hoje, inclusive, na lei de saneamento, a gente sabe que tem o saneamento básico, com abastecimento, esgotamento, drenagem, resíduos. E tem a parte de recursos hídricos. Então, hoje, até no estado já é assim, o DAE cuida de recursos hídricos, outorga mesmo, né, a fiscalização, a regulação, e a Arcesp olha o saneamento, e aí mais nas suas vertentes de esgotamento e abastecimento. Então, seria seguir essa lógica, mas fortalecer a parte de regulação do Recurso hídrico e das do autônomas. E sempre, é uma coisa que você falou bem, eu esqueci de comentar, sempre conversando muito com os municípios, até para esclarecer. Então, uma capacitação que a gente está fazendo na área do meio ambiente, junto com os municípios, indo lá, é do nosso zoneamento ecológico econômico, para os municípios também entenderem as responsabilidades e ver o que você mencionou bem, do problema que tem em relação à política habitacional, a área de risco, a parte de drenagem, que é muito municipal. Então, a gente, óbvio, tem que andar em conjunto e tem que entender cada qual como é que a gente melhora isso nos seus respectivos papéis. Você falou de meio ambiente, né? Meio ambiente, a gente que atua na infraestrutura tem sentimentos diversos, né? No passado, o nosso convidado aí, depois você vai falar da política para animais Animais domésticos. domésticos, de pets. Mas no tema do meio ambiente, né? Historicamente, existiu uma tensão entre infraestrutura e meio ambiente, né? Então é a lagartixa que não permitiu que eu fizesse a barragem tal, a estrada tal, etc. E também um problema conhecido de excesso de burocratização dos processos de licenciamento ambiental, né? O governador... Olha lá, mais um aqui. Não, vamos falar, vamos dar crédito. Crédito. Esses são os apresentadores principais, exato. Bo e Amy sempre aqui brilhando, né? Abrilhantando os episódios. Quer dar um beijo? Quer mandar um beijo para alguém? Mas vocês fizeram uma escolha, que foi uma escolha corajosa, de juntar esses dois mundos, que muitas vezes são tidos como antagônicos até, né? O meio ambiente um pouco como o controlador da infraestrutura, e a infraestrutura como aquele que pode afetar o meio ambiente. Como que é essa integração na prática, Natália? Como que isso também foi recebido dentro das corporações que não necessariamente têm cabeças semelhantes, né? Explica pra gente um pouco essa integração, que ela não é trivial. E é interessante porque tem esse histórico, você falou bem,
Mas é uma coisa que a gente sempre tenta, no dia a dia mesmo, mostrar que as políticas têm que se integrar. Então, a gente tem atuado de uma forma muito articulada, muito integrada lá na secretaria. Óbvio, uma coisa que eu sempre falo, a gente respeita os papéis. Então, a gente tem como vincular da CETESB. A gente respeita muito o papel da CETESB, a autonomia da empresa, e a gente anda caminhando em conjunto. Em qual sentido? O que eu preciso no âmbito de um licenciamento, de um processo de licenciamento? O que na minha infraestrutura eu já observo questões de sustentabilidade, como a gente fazia desde o Ministério da Infraestrutura. Então, a gente já olhava muito para a sustentabilidade. E lá na secretaria, além da subsecretaria de meio ambiente, que a gente sempre está conversando muito com essas outras políticas públicas, a gente colocou um núcleo de sustentabilidade transversal. Então, a gente operacionaliza nesse núcleo de sustentabilidade o plano de ações climáticas, por exemplo, do Estado. E dentro desse plano a gente tem eixos, né? Transporte, energia, uso do solo, indústria, resíduos e finanças verdes. Então, tudo que a gente está fazendo, estamos estudando o Plano Estadual de Logística. A gente usa como um layer o zoneamento ecológico e econômico. A gente busca o que está lá no Plano de Ações Climáticas também. A gente está estudando o Plano Estadual de Energia, que é algo que a gente quer abrir para a sociedade esse mês, inclusive. Então, quais são os nossos eixos? Como é que a gente olha também o nosso plano de ações climáticas e fortalece, estimula algo que São Paulo tem tudo para ser protagonista e referência em transição energética, considerando etanol, considerando a rota de biomassa, hidrogênio também, que a gente tem estudado de baixo carbono, seja verde, enfim. E isso tudo a gente olha o meio ambiente integrado. E quando a gente faz isso na prática, a gente tem feito de forma muito sistêmica, de forma transparente, conversando mesmo, a gente vê que, na verdade, as coisas se complementam. E é assim que tem que ser. Não é simples, mas é necessário. Então, é algo que a gente tem feito muito e que tem dado certo. E aí, quando a gente olha em relação a licenciamentos, etc., no âmbito da CETESB, o que a gente procura também, da mesma forma, o DAE aqui enquanto agência, a CETESB também como agência ambiental, empresa, né, é fortalecer também, melhorar as estruturas, ter a eficiência também como foco, né, que é algo que a gente está também, junto lá com os próprios servidores, fazendo muito também no âmbito da CETESB. Tem todo um trabalho de education, né? Eu acho tão interessante o jeito como você coloca, né? Porque, para além de você pensar no concreto e no verde, você pensa também nas pessoas e no que elas precisam para integrar uma dinâmica, um olhar, enfim, um DNA que você está querendo imprimir na sua atuação na secretaria, né? Acho tão interessante essa visão de gestão, né, que você traz. Olha, eu pego a CETESB e todos os demais órgãos e entidades e eu converso com as pessoas para que elas adiram de alguma forma a isso que a gente está tentando imprimir como DNA, né? A gente abriu o canal de comunicação, e-mail, para a gente ter mais essa proximidade, porque às vezes na correria do dia a dia também a gente não tem tanto, mas o canal tem que estar aberto. E aí o que a gente está fazendo agora é plano de ação para isso também. Tem coisas que são mais simples, tem coisas que são um pouco mais complexas, e aí a gente vai conversando. Então, isso é importantíssimo. Aí, dentro da sustentabilidade, a gente também criou lá um núcleo de compliance, integridade, governança. É ESG, né? ESG ligado à infraestrutura, que você estava dizendo, né, Nath? A infraestrutura com o meio ambiente já conectados, né? Então, você já traz para todos os projetos uma visão, enfim, integrada com o ativo verde, né? Assim compreendido. A gestão que você já embarca, enfim, toda essa visão, né, de os humanos que estão por trás dos programas e também a sustentabilidade, enfim, eu achei bem interessante, né? Mas, Natália, eu quero mudar de assunto, mas logicamente que tem a ver sempre com infraestrutura, sustentabilidade e falar de saneamento. Você, além de advogada, procuradora federal, é engenheira ambiental, não é isso? Ou
civil, engenheira civil, mas enfim, especialização. Não, é que o doutorado Doutorado dela dela- foi sobre saneamento. E ela tem diversos artigos publicados a respeito do tema, né? Um com a gente teve a honra de tê-la como coautora, é verdade. E, Eu também. e o que eu quero saber, você acha que eu vou perguntar uma coisa que eu não vou perguntar. Eu vou falar de Sabesp. Só que eu quero saber sobre o programa do Rio Tietê, que você lançou recentemente e que eu acho que vem numa continuidade de um esforço de resolver um problema que, assim, é realmente uma vergonha, né, para um estado, para o Brasil, mas para um estado como São Paulo, que tem os dois dos seus principais rios, né, com a relevância, e esse negócio fica aí durante anos, né? Eu acho que se você puder nos contar um pouquinho do que já foi atingido no que diz respeito aos resultados do Pinheiros e como vocês estão pensando agora para esse novo Rio Tietê, que é, vamos dizer, é um programa do Rio Pinheiros ampliado e, logicamente, em função do tamanho do rio, muito mais ambicioso, né? Sim, e nessa lógica que a gente teve lá de diagnóstico, de colocar as pessoas na mesa, conversar, ver o que cada um está fazendo, a gente também fez isso em relação ao Tietê e afluentes, vou colocar assim. Então, a gente chamou Sabesp, DAE, CETESB, Fundação Florestal, Secretaria, o que cada um está fazendo, as ações que a gente acha que são necessárias, as inovações que a gente precisa fazer. E aí foi quando depois a gente lançou o Integra Tietê e o nome surgiu naturalmente, até por essa necessidade de fazer isso. E dentro do Integra, a gente olhou o rio como um todo, então seus 1.100 quilômetros, no alto, médio, baixo Tietê, e o que a gente tem que fazer de curto, médio, longo prazo em cada um dessas localidades, ali nos 39 municípios que tem ali ao longo do Alto Tietê, por exemplo. E aí a gente foi dividindo em eixo, né? Então, um eixo ali mais ligado à saúde, qualidade de vida, que a gente está chamando, e aí tem muito a ver com mais conexões e ampliação de tratamento que a gente precisa fazer. Então, óbvio, a Sabesp está muito presente nesse eixo, e aí se a gente for colocar em valores, né, pelo menos previsto até 2026, 3,9 nessa parte. Isso para todo o Tietê? Ou só para o Alto Tietê? Para todos esses eixos, o que a gente está prevendo é 5,6 bi. Isso só para conexões de esgoto? Não, para tudo. Para tudo. Para tudo que eu vou falar aqui de agora em diante. Entendi. O CAPEX é tal, para... Isso. E aí, para que a gente está pensando? Né? Para a parte de, aí falando de forma geral, conexão, ampliação da capacidade de tratamento, parte de desassoreamento, os polders que a gente faz a gestão, o Renasce Tietê também que tá dentro, que ali principalmente é a montante da barragem da Penha. No Baixo Tietê, a gente está considerando também um dos eixos a eficiência logística. E a gente sabe que a nossa matriz é desbalanceada e a gente precisa estimular outros modos de transporte, obviamente garantindo a eficiência do modo rodoviário. Nessa lógica de ver o que faz sentido, como os 1.271 quilômetros que a gente quer levar do DR para as concessões novas, né? Então, além disso, aonde que a gente pode estimular o modo hidroviário, por exemplo? Então, quando a gente pegou toda a hidrovia Tietê para ver os gargalos. Então, qual que é o principal gargalo hoje? Nova Havaiandava, ali na Jusante, em 16 quilômetros que eu tenho um afloramento rochoso e que em época de estiagem eu não consigo passar os comboios. Então, 2014, 2015 foram 20 meses sem passar nenhuma embarcação. 2019, 2020, 7 meses. E só no passado, para a gente ter ideia de movimentação, foi 1,4 milhões de toneladas de farelo, de soja, areia. Então, é um gargalo. E aí lá a gente começou a obra já, né, do derrocamento de Nova Havaiandava. Não é uma obra fácil, são 36 meses, explosão subaquática, mas é necessário. Então lá a gente já começou e aí lá dá um valor de 294 milhões. Então isso vai se somando.
né? Soma o Baixo Tietê, soma, por exemplo, a expansão de tratamento da capacidade da ET de Barueri, de 16 metros cúbicos por segundo hoje para mais 8, né? Então 24, e as conexões que a gente precisa fazer. Então o Integra ele tem essa lógica mesmo de ver, seja as inovações das PPPs de desassoreamento que estão ali no médio e longo prazo, seja as ações que a gente já está fazendo como Nova Vai Andava. Entendi. E agora, por exemplo, aquela ideia de fazer as conexões, como aconteceu no do Rio Pinheiros, por meio de contraste de performance, isso está no radar. Tá também. Então, tá junto desse eixo aqui, né, de saúde e qualidade de vida que a gente está chamando, a gente está trazendo também a lógica de contratar visando o escopo, visando o objetivo, que, de fato, é mais eficiente. Então, eu esqueço um pouco o metro assentado, que, para mim, não funciona se eu não ligar na rede. Lógico. Então, eu preciso conectar. A partir do momento que eu conecto, aí eu tenho toda a lógica de pagamento. Então, a gente está levando isso também para o Tietê, que nunca teve. É a Sabesp que contrata. Nesse caso específico, é a Sabesp, sim. Agora, você falou de modais. Tem a hidrovia, tem a rodovia. A gente sabe da paixão do governador e sua, né? Afinal, vocês foram responsáveis aí pela revolução do modal ferroviário no país, né? Me lembro quando eu estava em Minas, a gente se inspirava muito, né, em todo o programa de concessões, renovações ferroviárias que foram feitas no governo federal, no Ministério da Infraestrutura. Como que isso está conversando hoje aqui em São Paulo, como está sendo integrado no planejamento, autorizações estaduais, vão replicar o modelo, concessões, PPPs, e a gente falou não faz muito tempo sobre o trem intercidades, né? Mas conta um pouquinho para a gente desse tema ferroviário que apaixona a todos. É um tema apaixonante. Eu lembro que na nossa última entrevista a gente falou muito de prorrogação antecipada, né? E acho que na época ainda estava em trâmite a ADI 5991, né? Depois que foi deferido, né, a constitucionalidade. E aqui a gente está estruturando o plano estadual de logística, né? Então a gente já abriu para mostrar as diretrizes, a gente fez um evento lá na secretaria, tem lá o cronograma, óbvio, política de Estado, uma política de longo prazo, né? Então a gente está estruturando, e óbvio que dentro dessa estruturação a gente está vendo o modo de transporte ferroviário, né? Não tem como a gente não tratar dele, a gente tem que estimular e tem que entender a oferta e demanda, tem que ouvir aonde que faz sentido a gente fazer esses estímulos, porque também não adianta eu soltar um chamamento, por exemplo, e não aparecer ninguém. Então, eu preciso estimular, eu preciso entender as ofertas e demandas, preciso ver a lógica da malha aqui, que também tem muito de concessões federais já, né? Então, a gente tem chegando ali no Porto Santos a Malha Paulista, tem a FCA, MRS, né? Então, a gente tem toda uma estrutura ali que eu preciso também, e aí nessas conversas que a gente está fazendo, reuniões estruturadas, agendas, depois vai também para contribuições, consulta, a gente precisa entender onde faz sentido eu fazer uma shortline, por exemplo, né? E aí regulamentar também a lei que já existe, que é próxima, inclusive, da que a gente estava mexendo em âmbito federal, né, nacional, de uma forma eficiente. E é o que a gente quer fazer, lógico, a gente quer estimular o modo ferroviário aqui, e também olhando, por exemplo, as concessões existentes federais que passam aqui, como é que a gente consegue em articulação com o governo, trechos ociosos que eventualmente para o Estado faça sentido, e aí, lógico, com um diálogo com o governo também, né? Isso para carga, né? Mas para passageiro também tem um plano ambicioso, né? Tem aí, que foi um dos projetos qualificados lá no nosso programa de parcerias, e do TIC Campinas, inclusive, já foi lançado o edital. E aí, uma coisa importante que a gente sempre fala, que para o investidor é muito relevante, ele sempre olha, é a questão do portfólio. Então, a gente precisa ter portfólio, porque o investidor ele não olha um projeto só, ele olha a carteira. Então, ele olha o todo e ele olha o que a gente está prevendo.
E foi muito nessa linha que a gente fez a qualificação lá desses projetos, né? É óbvio, aí tem prazo, tem cronograma, tem toda uma discussão também, mas a gente qualificou já pensando nisso, que aí é mais para a parte de mobilidade, de passageiros, que tem a Secretaria de Transportes Metropolitanos, né? Tem a Secretaria do Benini também, de Parcerias e Investimentos. E, bom, como eu gosto muito do tema, acabo acompanhando e como membro do conselho. E é muito importante, é algo que a gente estimula. O nosso plano ele é mais focado na parte mais de transporte regional, mais de carga, mas, óbvio, sempre em conversa com o governo como um todo. Queria voltar um pouquinho para saneamento e energia, posso? Claro. Não, eu queria perguntar sobre a EMAI. Quais são os planos para a EMAI, né? Que hoje é uma empresa, enfim, importante no estado de São Paulo, historicamente ainda mais, né? O Fernando gosta de falar sobre esse projeto, se quiser aqui jump in, amor, fica à vontade. Eu ia perguntar justamente do EMAI, para mim é um dos projetos mais apaixonantes do estado, né? Acho que não sei se todo mundo conhece, mas basicamente hoje você tem uma usina, né, hidrelétrica de Henry Borden que produz o quê? 150 megawatts, algo assim, com uma capacidade de chegar a 500 e total capacidade de 700, não é isso? 925. 925. Quer dizer, então você tem uma ociosidade absurda e o motivo da ociosidade é a poluição do rio Pinheiros, não é isso? Isso. Conta pra gente o que o Estado está pensando com relação ao EMAI e eu acho que esse é o projeto mais ESG que pode existir, porque eu despoluo o rio, com isso eu gero mais energia no centro de carga, quer dizer, não tem coisa melhor do que isso, né? É verdade. E é engraçado porque quando a gente chegou até na transição, a gente foi olhando, né, as empresas e como é que a gente conseguia levar mais eficiência e pensando na lógica também do público, do privado e das desestatizações. Então, o que faz sentido também a gente desestatizar, porque no mundo privado, na mão de um privado, vai ser mais eficiente, que é o que a gente procura para a sociedade, né? Eu falo que muitas vezes a gente aqui no Brasil olha muito o ativo, a empresa, mas o que a gente tem que olhar, além disso, é o serviço. Então, o que a gente quer prestar é um serviço de qualidade. Para o usuário, pensando na sociedade, eu quero dar um serviço de qualidade. No caso da EMAI, o que a gente viu que fazia sentido? A gente estudar, de fato, a privatização. Então, olhar a empresa num processo de privatização, e aí a gente soltou o edital de advisor, né, que está em andamento. Conversamos com o TCE também, né? Tiveram alguns questionamentos, a gente respondeu, e continuamos o processo. E é um processo que eu sei que vocês vão me perguntar daqui a pouco da Sabesp. Então, Imagina! Jamais. Comparativamente mais simples, se a gente for olhar, né? E a gente acredita que tem muito valor. E, óbvio, são valores que aí a gente pensa também, sempre no âmbito da infraestrutura, em fazer retroalimentações, que a gente fala positivas, seja da EMAI, seja da Sabesp, porque a gente tem que sempre olhar isso, né? Olhar em como que eu reinvisto, eu melhoro, eu trago a eficiência, levo privatização onde precisa e coloco mais eficiência em determinados serviços, como, por exemplo, a questão da despoluição. Então, quando a gente fala das PPPs, de desassoreamento também, que a gente tem pensado, seja no Tietê, seja nos afluentes ali, a gente está falando em fazer despoluição, em usar essas outorgas também, esses valores, essas ações, também, a Sabesp, por exemplo, como garantias, que a gente sabe que é um grande problema que a gente tem em PPP aqui. Então, a gente está olhando tudo de uma forma muito integrada. A EMAI é um dos primeiros projetos, o primeiro, vamos colocar, que a gente colocou no cronograma para privatização mesmo, né? Então, a gente já está nesse processo de ter publicado o edital do advisor, né? E aí a gente vai estudar, vai fazer todo o processo também de governança, controle, participação social, para a gente fazer o leilão, né? E aí é óbvio que, como é uma empresa aberta, listada em bolsa, a gente sempre vai fazer as comunicações para o mercado bem direitinho lá, fazendo os fatos relevantes, etc. Mas pensando muito nessa lógica também que você falou bem.
Eu tenho certeza que o Fernando está aqui com a cabeça dele borbulhando, falando assim, será que eu falo para a secretária o que eu penso sobre esse projeto? Eu tenho certeza. Fala, conta. Não, é como eu disse, eu acho que é o melhor projeto que pode existir, assim, lógico, tem todo o tema da Sabesp e tal, mas esse projeto, ele é um projeto que ele é estruturante, assim, né, em termos de resolver o problema de energia e o problema de poluição do rio, quer dizer, não tem coisa melhor. Eu costumo dizer, para eu conseguir produzir, se é 900 a capacidade instalada, né, se eu tiver que produzir hoje, do zero, construir do zero, 900 megawatts, quanto que isso vai custar? Se tiver que fazer uma usina nova, uma térmica, ou qualquer coisa que seja, né? Então, quer dizer, esse é o dinheiro que está lá enterrado de alguma forma, porque tem um rio poluído, né? Então, se eu usar isso de alguma forma para despoluir o rio e gerar energia, é o belíssimo. win-win, né, que a gente fala. Não tem jeito. Porque é óbvio que é do interesse, seja nosso, da sociedade e da empresa, fazer essa despoluição para ela conseguir fazer a reversão e gerar energia, né? Então, concordo. E a gente tem que, de fato, olhar isso tudo com essa perspectiva, né? Que é isso que a gente tem tentado fazer na EMAI, na Sabesp também. Vamos falar de Sabesp? Você tá... eu sei. Fala. Quero saber, não, assim, lógico, né? Não só eu quero saber, todo mundo quer saber dos planos para a Sabesp, né? E não só dos planos, mas do passo a passo que vocês estão imaginando, né? Muito se falou na mídia, a gente vem acompanhando sobre uma possível estrutura um pouco diferente de Eletrobras, né? Enfim, queria que você contasse um pouquinho o que tem sido aí o dia a dia desse que é o grande tema, né, Ná? E acho que quando a gente fala de saneamento, acho que é importante a gente entender até o contexto e as premissas, né? Porque o que o governo, o que o Estado pretende? Então, qual é o nosso objetivo olhando para saneamento? É a universalização dos serviços. E aí eu acho que o novo marco foi muito feliz também quando ele colocou a adequada prestação de serviço junto com a questão da universalização. Porque a gente busca isso. E óbvio que a gente vai buscar antecipação também. E a gente olha para o Estado como um todo. É isso que a gente tem que olhar. Então, hoje, dividido em rurais, a gente olha a 1, e a 2, a 3, a 4. É o que a gente tem que fazer. Então, quando a gente fala... Sendo a 1, todos os municípios que a Sabesp... né, nos quais a Sabesp presta o serviço, só para quem não está em São Paulo. Exato. E aí, quando a gente olha essa discussão de saneamento, a gente tem que entender o processo de desestatização da Sabesp muito nessa perspectiva de eu tenho um ativo, de novo, naquela lógica que eu falei, que tem um valor que pode me permitir, trazido esse valor ao presente, antecipar, melhorar a questão da universalização, a prestação dos serviços para o Estado como um todo. Levar o saneamento onde hoje eu não tenho, onde hoje é precário, onde eu preciso melhorar. Óbvio, e aí é uma coisa que também é diretriz para a gente, olhando a questão da tarifa. Né? Óbvio, a gente não vai fazer um processo que aumente tarifa. Então, a gente olha a questão da tarifa e olha os investimentos necessários, sejam aqueles dentro da própria modelagem. Então, a gente estava falando aqui das conexões, da capacidade de tratamento. Então, com esse processo, eu não posso fazer mais, eu não posso trazer mais investimento para antecipar essa questão da despoluição também? E isso está dentro do escopo, está dentro do objeto. Além disso, como o valor, o ativo tem, né, tem um valor alto, eu não posso também olhar os investimentos associados, as PPPs de barragem, desassoreamento, que a gente estava falando aqui, de despoluição também, né, para entrar, seja como garantia, enfim. Né? Então, a gente tem que entender como um todo. E é uma coisa que a gente tem feito um trabalho técnico mesmo, de explicar, de conversar e de mostrar que é o que a gente vai fazer durante todo o processo com muita transparência. Hoje, como é que a gente está? Né? A gente começou o ano fazendo as notas, os processos internos para chegar lá no Conselho de Parcerias, ser qualificado para estudo, foram contratados os estudos
e o FC braço do Banco Mundial está ajudando a gente a estruturar. E a gente agora está na fase dos cronogramas, plano de trabalho, para a gente depois, de uma forma, de novo, sempre transparente, mostrar os marcos, fazer cronograma e na mesma linha da EMAI, sempre comunicar, porque é listada em bolsa, então a gente sempre tem que colocar os marcos junto com os fatos relevantes aqui que a gente vai soltando, né? Então a gente está nessa fase. A gente sempre fala, não sei se você vai poder comentar, mas a gente sempre fala que 3 dos grandes desafios, né, são os minoritários, os municípios e o legislativo, né, nesse caso. E acho que, de fato, enfim, vai ter aí uma jornada pela frente para vocês enfrentarem esses desafios. Acho que é possível, né, de se fazer essa privatização. Acho que o primeiro grande elemento vocês têm, que é vontade política alinhada com o chefe do executivo, uma competência surreal de uma secretária que está incumbida dessa função e um conhecimento sem igual, mas os desafios estão aí, né? Como que você está pensando, se você puder falar? Lógico, não, são desafios que a gente sabe, tem mapeado, e lógico, isso no âmbito técnico e no âmbito político. Então, isso a gente tem tratado nos estudos também. Então, a parte técnica, discutir modelo regulatório, ver como é que eu consigo dar previsibilidade, mais ainda, ter a segurança jurídica necessária de todo o processo, o que é que eu posso melhorar em questões contratuais, olhar as legislações, lógico, ver a questão de governança, que é muito importante. E ter também, em paralelo, o diálogo com municípios, diálogo com a Assembleia, com o Parlamento, de forma geral, né? A gente sabe que tem, mas o que a gente sente já? Tá? Isso a gente tem conversado muito, já tenho conversado muito com o prefeito, com a sociedade de forma geral, e a gente vê que, num primeiro momento, às vezes até tem alguma barreira ideológica. E é normal, a gente está acostumado lá, por exemplo, quando a gente estava lá no PPI, quando a gente falava a palavra privatização, não era também muito bem aceito. Aí quando a gente explicava, falava, até mudava, falava assim, não, parceria. É parceria, concessão, porque tem um arcabouço, né? Explicava mesmo. Porque, de fato, tem coisa que é privatização, tem coisa que é extinção, tem coisa que é concessão comum, concessão patrocinada, né? Então, é alienação, por exemplo, de ações. O importante é a gente explicar. Então, quando a gente explica, mostra tecnicamente os benefícios, e é isso que a gente quer, a partir, obviamente, dos estudos, chegar e conversar, falar, olha, os benefícios para o município, os benefícios para a sociedade são esses. A gente tem que estudar, tem que mostrar, tem que ser transparente, e aí a gente vê, já até nas várias conversas que a gente faz, que tem uma mudança de, não, tudo bem, entendi. Porque é isso, e olhar para o serviço, né? Olhar o ativo vislumbrando um serviço de melhor qualidade. Tem aqui uma última pergunta que eu faria. Faça. Vai me matar. A nossa assessora de imprensa vai também me matar. Mas é sobre São Paulo, né? A São Paulo capital, quero dizer. Hoje ela representa um grande parte do faturamento da Sabesp e o filé, do ponto de vista do investidor, para privatização, né? E a gente tem um timing das eleições municipais e do alinhamento do próximo prefeito com esse objetivo de privatizar, né? Eu acho que isso é um dos cuidados aí que a gente precisa observar. Não sei como que você está vendo isso. Sim, não, a gente está no radar, está mapeado a questão de eleições municipais, né? Não tem como a gente ignorar. E, obviamente, que o município de São Paulo tem a sua grande importância nesse processo, e por causa desse processo, por causa de todos também, todas as interlocuções que a gente tem. Tanto que já desde o início do ano a gente tem tido reuniões, né? Já teve reunião do prefeito com o governador, todos os secretários, e o diálogo é sempre muito aberto e sempre muito na linha que eu comentei anteriormente. Quais são os benefícios? Né? Quais são os benefícios para o município, especificamente de São Paulo? Óbvio, a gente está olhando o Estado,
mas a gente vai também nas particularidades de cada município. Então, quais são as especificidades que a gente precisa olhar aqui no município de São Paulo? Como é que a população que reside aqui entende, olha para determinados projetos? Então, isso a gente tem discutido também. E, de novo, a gente, assim como os prefeitos, assim como o parlamento, a gente entende, busca o melhor para a sociedade. Então, a partir do momento que os benefícios são maiores com a privatização, tem um apelo social muito grande nisso. E é isso que a gente tem tentado sempre conversar e mostrar. É isso, licença social. Importantíssimo, a gente sempre fala disso. Você é rainha disso, né, Ná? Bom, dava para ficar aqui, né, ó, que chegou o boi. Dá uma lambidinha, né? Dá uma lambidinha no entrevistado. É isso, né, bom? Tá agradecendo. Dava para ficar aqui a noite inteira, Nath, perguntando sobre as coisas, porque tem muita coisa no seu guarda-chuva, mas eu queria, enfim, eu sei, em benefício do seu tempo, porque é concorridíssimo. Eu preciso, lógico, terminar essa entrevista a muito contragosto, mas te agradecer demais, mais uma vez, por você, enfim, nos brindar aqui com a sua presença, com o seu brilho, com a sua competência. É um prazer enorme te ter aqui. Obrigada, viu? E, Natália, se você me permite aqui, porque eu acho que eu quando fui secretário, não fui secretário do meu estado, né? Mas eu queria, como paulista, agradecer a você pela sua dedicação, pelo seu empenho e por essa abnegação. Outro dia alguém me falou, nossa, a Natália é doida, saiu lá de Brasília, tinha um concurso lá bacana tal, e veio se meter aqui em São Paulo. Então, também é um reconhecimento desse trabalho como servidora pública que você faz e emprestar para o Estado o seu conhecimento e essa sua experiência dos últimos anos no governo federal. Então, aqui como paulista, eu que era mineiro até pouco tempo, te agradecer e dizer, continue nesse caminho que está trazendo muita coisa boa para o Estado. Eu que tenho que agradecer por tudo, pelo convite, pela conversa, e vou estar, de novo, sempre à disposição para a gente detalhar mais um projeto, outro, e estar aqui na presença de vocês, que é sempre muito agradável, fico sempre muito feliz da gente conversar um pouquinho também, de novo, se deixasse, né, a gente ficava aqui até amanhã. Proseando. Proseando, trocando ideia. E é um projeto, de fato, para a gente que, óbvio, a gente sabe dos desafios, mas é gratificante também, né? A gente olhar, fazer esse planejamento, ver resultado, executar e levar o que a gente entregar, né, para a sociedade, que, quando servidor público, não tem coisa melhor para a gente fazer. E esse tipo de conversa aqui é sempre muito bom, porque aí a gente sempre vai aprendendo, eu sempre aprendo muito com vocês e a gente sempre vai evoluindo, que é o que a gente pretende aqui na vida profissional, pessoal, né? Então, agradeço demais o convite e estou sempre à disposição. A gente vai usar essa disposição, é a segunda de muitas. Pode usar. Obrigada, Flor.